você trabalha com médico, o que que acontece? Médico, ele vive em constância, assim, de aprendizados. Então, assim, o médico não para. Na oncologia, então, é um pouco mais ainda. O que foi ontem não é mais hoje, o que é hoje não será mais amanhã. Então, você precisa evoluir. Então, não dá para ficar parado. Quando você trabalha com médico, a medicina vem se avançando a cada dia. Então, você precisa também estar acompanhando todo esse crescimento. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise, credibilidade e informações para as nossas noites. Hoje eu estou muito feliz, estou com uma convidada muito especial, pela primeira vez aqui no Dr. Cash, a Grace, gente, da Gênora. Ela que vem com essa empresa de gestão para organizar e ocasionar o crescimento de clínicas. Vocês vão conhecer nessa noite um pouquinho mais sobre a trajetória da Grace e sobre o trabalho incrível que ela está desenvolvendo junto à Gênora, seu novo bebê, né, Grace? Muito bem-vinda! Exatamente. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar hoje aqui. E vamos falar um pouquinho assim da Gênora, do que hoje eu consigo entregar, Uhum, principalmente para médicos, hospitais, clínicas, consultórios. uhum. Então, com isso, a gente vem trazendo uma coisa já bem madura, de forma eficiente para as entregas. Grace, fala um pouquinho para nós sobre você, a sua formação. Já há quantos anos também que você atua nessa área? É, eu já tenho mais de 20 anos na área da saúde, especificamente na área da oncologia. Eu tenho 15 anos somente em adulto e mais 5 em pediatria. Então, assim, comecei lá atrás mesmo, me apaixonei por oncologia. Eu falo que eu não consigo fazer outra coisa a não ser a área da saúde. Mas a minha formação vem toda baseada em. É bom que eu gosto de estudar um pouquinho, né? Um pouquinho, um pocão. Olha o currículo Só um dessa moça. pouquinho. A minha formação começou em administração, né? Em gestão de processos. Aí eu fiz administração hospitalar, Uhum. fiz também especialização em gestão financeira e estratégica. Tenho também a pós em administração e agora também tenho em auditoria. Legal. Tenho também. Deixa eu lembrar, eu vou contar aqui. Ah, Tenho também especialização em pesquisa clínica, sou coordenadora de pesquisa clínica em Cuiabá, é uma coisa muito rara. Hoje nós temos somente 3 que são especialistas em pesquisa clínica. que legal, E é uma sensacional. coisa também que me brilha os olhos. Uhum. E eu também tenho, também, aí já entra um pouco mais de RH, de pessoas, que é de gestão de pessoas. Então, assim, é um leque ali que eu venho, graças a Deus, todo ano também me aprimorando e melhorando cada vez mais. Que bênção. É, gosta muito de estudar mesmo, né, É, isso Grace? eu gosto. E eu falo assim, quando você trabalha com médico, o que que acontece? Médico, ele vive em constância, assim, de aprendizado. Sim. Então, assim, o médico não para. Na oncologia, então, é um pouco mais ainda. O que foi ontem não é mais hoje, o que é hoje não será mais amanhã. Exato. Então, você precisa evoluir. Então, não dá para ficar parado. Quando você trabalha com médico, a medicina vem se avançando a cada dia, então você precisa também estar acompanhando todo esse crescimento. Eu gosto muito de ir para congressos, simpósios, então assim, termina que eu gosto de estar no meio ali, sabendo exatamente o que tem de novo. Então todo ano eu estou me atualizando. Eu falo que nós somos reflexos das pessoas que a gente mais convive. Como você É, convive no meio de pessoas muito estudiosas, você acaba exato, sendo estimulado e incentivado a buscar cada vez mais conhecimento. exato. E é bom que assim, quando é o meio, é o Uhum. convívio, É é o o que você acabou convívio. de falar. Isso termina refletindo com equipes também. Então, com isso, as pessoas começam também, nossa, tem que fazer uma pós, vou fazer uma especialização, vou fazer algo nesse sentido. Então, termina Sim. incentivando outros profissionais também, porque é muito bom. Quando você senta para conversar de alguma coisa, você consegue literalmente falar do que está atualizado. E
você vai gerindo ali e eu sou muito curiosa. Ah, isso é bom. Que signo que é o Apesar seu, Grace? peixe. Aham. Então, assim, como eu gosto de aprender, por mais que minha formação vem de administração, financeiro, estratégia, gosto muito do lado estratégico e Uhum. também do assistencial. Então, termina que é algo que me empolga bastante, saber um pouquinho de cada. Porque quando você tem a vivência e você entende e consegue estar ali olhando, vendo, é outra coisa. Porque Verdade. sentar dentro de um consultório, de um escritório é muito fácil. Com um Uhum. computador, melhor ainda. Verdade. Mas você precisa ter os dois lados, tanto da análise dos números, quanto também, principalmente, quando você fala de pessoas. Com certeza, com certeza. Grace, você costuma dizer que clínicas não quebram por falta de pacientes, quebram por falta de gestão. Como que você chega a essa conclusão e qual que é o erro mais comum que você vê hoje em relação aos donos de clínica, né? Cometendo dentro dos seus negócios? Porque clínica, consultório é um negócio, né? Qual que é o Sim. erro mais comum que você costuma diagnosticar dentro desses ambientes? Depende muito, Paula, quando você fala principalmente você ter um diagnóstico, que cada clínica tem ali o Uhum, seu problema, digamos assim. Então, assim, quando eu falo em clínicas, por exemplo, isso pode ocasionar para profissionais também individuais, o que que acontece? O médico, a formação dele é para atender o paciente, sim. certo? Quando fala que ele precisa gerir pessoas, cuidar do financeiro, fazer a gestão da vida dele pessoal e profissional, como médico, já é algo bem complexo. Você imagina ainda ter que gerir tudo isso: o financeiro, pessoas, equipe, treinamento. Então termina que uma coisa vai puxando a outra. Eu falo que é igual uma engrenagem. Uhum. Se um desses pontos dá problema, então termina que vai acarretar em outros também. Então, tem paciente? Tem paciente. É um negócio? É um negócio. Mas aonde está o problema? Às vezes é falta de estrutura, às vezes é falta de pessoas, às vezes é falta de mapeamento. A pessoa, na verdade, precisa entender o que que ela está fazendo ali. Isso precisa estar claro. Então, a descrição de função do colaborador. Então, são N possibilidades que pode ter problema. Uhum. E isso é um dos maiores. Isso, na verdade, até conversando com a minha médica, ela falou: Grace, o que você está trazendo da Genora é uma coisa que, assim, é uma coisa que eu vivencio. É a dor deles. Ela só tem o consultório. E ela faz cirurgia. Então, que nem ela falou assim: eu tenho meus pacientes aqui. Ponto. Eu nem fico rodando, tendo outras clínicas, nada. É só aqui. E faço cirurgia. Ela não está conseguindo gerir tudo isso. Por quê? Porque ela precisa de tempo para o marketing, ela precisa de tempo para o financeiro dela. Aí, por exemplo, ela não sabe controlar o que gastou, se foi uma boa compra nos insumos que ela teve que gastar. Sim. Então, por exemplo, eh, tem, quando falamos, por exemplo, de procedimentos, geralmente as clínicas têm procedimentos. Uhum. Então, termina que quanto custa aquele procedimento? Eles não têm noção. Então, precisa ter precificação exatamente o que é do produto, o que é ali da rentabilidade, da lucratividade que ele vai ter. E os Sim. médicos não têm. Aí, por exemplo, você fala Acha que assim, clínica bem-sucedida é clínica cheia. cheia, E lotada. paciente não é sinônimo de Exato, clínica bem saudável, né? exatamente. E eu te falo principalmente quando existe procedimentos. Por Uhum. quê? Ou tratamento, no caso, que é uma coisa que Uhum. eu vivencio muito. Quando você tem pacientes para consulta, hoje por exemplo, vamos dar lá um exemplo, Unimed, cento e Uhum. quinze reais uma consulta. Para o médico conseguir gerir uma agenda cheia e ele ter um lucro daquilo ali, é muito paciente que ele precisa atender. Sim, volume A alto. qualidade vai lá embaixo. Por quê? Porque ele precisa quantidade. E precisa atender rápido. E quanto mais ele atender, mais ele vai ganhar, certo? E quando você fala de procedimento, principalmente de alta complexidade, ou os mais simples que seja. Então, se você consegue precificar, você consegue comprar bem,
essa palavra e você consegue entregar um bom produto, você consegue alinhar muita coisa. Sim. O paciente sai contente, o exame, o procedimento, o tratamento, ele consegue com eficiência, e o paciente que é o quem vai receber tudo isso, ele vai estar o quê? Ele vai estar satisfeito. Uhum. E é o que eu sempre falo, um paciente satisfeito, ele sai dali, primeira oportunidade ele vai falar. Exato. E eu falo boca a boca, principalmente quando falamos em Cuiabá. Isso é muito importante. Porque é ainda aquela história, é filho de cicrano, que é Aham. amigo do Aqui é uma capital com beltrano. mentalidade de interior ainda, né? Exatamente. Então termina aqui, por exemplo, Falo que o nome vale mais do que a reputação aqui, ela vai longe. exato. Se você faz um bom trabalho, você difunde isso, as pessoas propagam o É, seu nome, né? Mas também se exatamente. você não Faz, faz, as pessoas alaça também igual exato. pólvora, né? Exatamente. Eu sempre brinco, eu falo assim, para falar bem, você acha um, para falar mal tem 10. É verdade. Então, zele pelo teu nome. Por quê? Exato. Porque, assim, uma das coisas, assim, aí eu vou falar um pouquinho ali de berço, de criação. Meu avô sempre dizia isso. Aonde você for, você vai levar o seu nome. Aonde você passar, você vai deixar o seu E nome. Então, deixar a porta aberta. exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né, Verdade. Paula? Quando você entrega, seja serviço, seja um procedimento, um tratamento, da melhor forma. Por quê? Mas precisa todo de uma análise antes. Se você não tem como fazer isso, procura a Gênora que a Gênora faz. Ah, com Pronto. certeza. Como que a falta de processos, controle de estratégia, impacta diretamente a rotina do profissional da saúde, né, que está à frente do negócio? Porque eu falo que toda empresa, Grace, é incrível. Assim, eu converso com eu não faço a parte de gestão, né? Uhum. Indico a parte de gestão quando eu vejo que o caso é crítico para É, os nossos parceiros, você é uma delas. Assim, eu vejo que o básico eles não não fazem faz. que é o feijão com arroz ali, criar processos, cultura dentro de uma empresa. Sim. Como que isso impacta, né? Eles saem da faculdade mesmo com essa mentalidade de, É. vou Vou trabalhar em... trabalhar, vou atender paciente, vou fazer a coisa andar, fluir, e é Quais são os exatamente processos isso. principais dentro de uma clínica hoje, Grace? Vamos lá, vamos colocar. Começa tudo por um call center, Aham. né? E aí vem o presencial. O call center em agendar a consulta, o procedimento, o tratamento, e a recepção. Eu falo que é a porta de entrada. Então, assim, quais são os processos? O paciente chegou numa clínica, ele quer ser bem atendido. E é aquela história, é o meu momento. Eu sempre falo muito isso. Por quê? Porque o paciente está ali com as dores dele, seja Exato. numa clínica de Sim. estética, seja uma clínica para tratamento, ou só uma consulta mesmo. Ele quer o quê? O momento dele. Eu falo sempre assim, Paula, quando eu sou paciente, o que que eu quero? Eu quero a atenção do meu médico, eu quero a atenção das pessoas que resolvam o meu problema. Eu quero sair dali com um problema resolvido. Eu não quero ir ali arrumar um outro problema ou depois resolve. Uhum. Eu quero já fazer tudo ali, porque o tempo hoje de cada um de nós é a coisa mais valiosa que temos, né? Então, Sim. assim, você quer resolver tudo e mais rápido. Então, termina aqui um processo, ele começa em um call center, vai para a recepção, com isso, vai para o médico, seja para consulta ou para tratamento, seja lá qual for a especialidade, e com isso, quando se fala em tratamento, aí vai um pouquinho mais além o procedimento. Aí precisa de equipe técnica para estar ajudando, seja enfermeira, farmacêutico, quando precisa estar manipulando. Uhum. Então, assim, são N possibilidades Você e acha que não existe qual um forma? preconceito para criar esses processos, né? Que eles têm uma falsa impressão de que isso vai burocratizar o atendimento. Não existe esse preconceito? Existe, eu vou te falar que dá trabalho. Por quê? Porque você precisa fazer o mapeamento de tudo isso. Quando você faz o mapeamento, você vai para os processos. Uhum. Depois que você fez os processos, você vai fazer o quê? A descrição de cada função. Então, Uhum. assim, é o que eu te falei, precisa estar muito claro para quem vai, por exemplo, tá num call center, numa recepção, o que que essa pessoa vai fazer? Que forma que ela quer fazer? E assim, quando você fala em um profissional com excelência, eu falo muito da humanização, Paula. Sim. Porque assim,
estrutura física, é, como que eu vou te dizer, equipamentos avançados, tecnologia, isso hoje em dia quase todo mundo tem. Que mais Isso é assistência, normal. ali a parte assistencial, Exato. acolhimento. Aí quando você fala de uma clínica, de um profissional com humanização, você começa a ver totalmente a diferença. Por quê? Porque ele está ali te dando a atenção que tanto você quer. Um médico ele precisa ouvir mais o paciente, porque o paciente chega ali com mil informação. Então, se Ele ele quer não ser se ouvido. sentir seguro de falar para o médico tudo o que ele está sentindo, não vai resolver. Uhum. Você afirma sempre, Grace, que uma equipe organizada produz mais e não trava. Na prática, né, como que a implementação de fluxos estruturados, né, muda o dia a dia dos colaboradores e a própria dinâmica da clínica? Como que esses fluxos, né, que essa implementação de fluxos estruturados muda a dinâmica desses colaboradores da própria clínica? Isso depende muito do tamanho de cada empresa, de cada A Gênero hoje clínica, atende todo tamanho de todo clínica, né? tamanho de clínica, sim, inclusive se precisar para hospitais também. Aham. Então, assim, quando você fala em processos, em fluxo, precisa estar muito bem feito tudo isso. Começa por um organograma, né, Uhum. de uma gestão, o que é a cultura, quais são os princípios, os valores de cada empresa, qual que é a visão que essa empresa quer. Isso precisa estar claro, principalmente para o colaborador. Sim. Por quê? Porque ele precisa entrar e saber qual é ali o caminho que ele tem que percorrer. Só para você ter noção, Paula, tem muitos colaboradores que não ficam em determinadas empresas. Por quê? Quando ele vê que ali tem um regimento interno, tem uma missão, Tem uma regras, visão normas. exato, muito clara, ele fala, não, aqui não é para mim. Por quê? Porque as pessoas vão cobrar e sabe o que vai cobrar, entendeu? Do que ficar uma coisa vaga. Uhum. Então, assim, precisa ser muito bem descrito. Sim. A pessoa que for trabalhar, seja num consultório, numa clínica, no hospital, precisa ter isso claro. Então, o que você vai fazer? Vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Entendeu? Entendi. Então, vamos para a prática. Só que também não adianta você colocar no papel uma coisa que é bom, por exemplo, para o médico. E para quem está executando, não faz sentido. Então, eu procuro sempre ouvir o colaborador. Que forma que podemos melhorar esse processo? Uhum. Por quê? Porque é uma constante mudança. Com certeza. O que você consegue estar ali é, mudando para melhorar, eu acho que tem que estar fazendo isso. E as pessoas têm muito na trava de mudança. Tem medo. Na verdade, o médico não quer É, mudar. Eles não... Olha, eu vejo, a gente entra em algumas clínicas para fazer treinamento de secretárias, verificar o atendimento, porque começa a chegar as conversões, os clientes, e aí começa a sim, empatar ali, empacar nas conversões. A gente vai atrás para saber o o porquê porquê. que não tá convertendo. Aí você vê que é uma secretária que não está na função adequada. Ela é boa no financeiro, mas para atendimento ela é Exato. péssima. Aí você É, fala, olha, tem que mudar, mas eu vou ter que treinar alguém. Então, tipo assim, eles é, empatam nisso, né? E eu falo assim, gente, o é caos verdade. operacional, ele pode até funcionar no início, mas chega um determinado ponto que ele começa a impedir o crescimento da clínica. E muito. Estagna, não cresce, não vai. É exatamente isso mesmo, Paula. É algo que, assim, precisa estar alguém ali mais Uhum. próximo de equipe, mais próximo do paciente, ouvir mais os pacientes, porque quando você faz um NPS, você consegue controlar um pouco melhor tudo isso. Por quê? Porque você vai estar vendo ali tanto os elogios, quanto também as reclamações e até mesmo as sugestões. Então, você precisa ouvir o paciente. E que muitas pessoas ficam assim: ah, não, vai reclamar, ah, não vou criar um NPS porque vem bombardeio. Mas por que você está com receio de vir reclamação? Então você já sabe que está alguma coisa errada ali, entendeu? Então, assim, por que não mudanças? Por que não se adaptar para melhor? Sim. Vivemos em constante mudança, por que não? Gente, é incrível, né? E eles não, eles têm receio porque eles acham que vai dar trabalho mudar, mas a Exato, mudança é melhor você ter um trabalho ali inicial e ter o seu fluxo funcionando, a sua clínica em crescente, do que você empacar no crescimento porque você não quer fazer mudanças, né? exatamente. Grace, qual que é o primeiro passo para um dono de clínica que percebe que o seu negócio
é, na verdade, um problema operacional disfarçado, né? Cheio de trabalho e falta de padrão, que é o que mais existe hoje. Qual que é o Muito. primeiro passo? Fica esse médico, esse dono de clínica, de hospital, o que que ele deve fazer? Primeiro é criar processos internos, né? Sim. E se ele não consegue fazer isso, ele Contrata uma contrata uma empresa para poder empresa. A fazer isso. Gênora está aqui para isso. Mas para as pessoas terem essa visão, Paula, ele precisa também entender um pouquinho do processo. Porque, querendo ou não, é o que eu te falei, o médico ele fica ali focado no paciente. Só que os médicos hoje estão indo por um outro lado deles até estudarem gestão. Por quê? Porque eles precisam entender um pouquinho do negócio deles, mesmo que eles tenham pessoas para estar fazendo tudo isso, eles também precisam entender. Então, com isso fica um pouco mais leve, até mesmo para o médico, para o Sim. profissional. E quando isso não acontece, porque tem muitos que, não, eu não quero saber, vou contratar alguém, não tem problema, mas saiba o que você quer. Não, eu quero um atendimento de excelência, eu quero um atendimento humanizado, eu quero estar tendo lucro com isso. Ah, não, minha prioridade é o paciente. Então tem que estar muito claro para a sua equipe, muito claro o que você quer, porque senão não chega em lugar nenhum. Fica confuso, não só para o médico, quanto para a equipe também das entregas. Sim. A jornada e a experiência do paciente, né? Passando Uhum. para a visão do paciente, você defende que a experiência dele não é apenas um detalhe, mas sim uma estratégia? Onde que começa e onde termina essa experiência dentro de uma clínica bem gerida, Grace? A experiência do paciente, eu vou dar como exemplo, começa ali pelo call center, que nem Eu eu te falo, falei, começa no contato telefônico. e isso é um dos problemas, eu falo, porque já enfrentamos, estamos, graças a Deus, resolvendo. Em termos de quê lá na clínica? É um problema que é de todos. Sim, Só que é um problema que o quê? Começa no atendimento. Muitas pessoas, por exemplo, hoje, na correria do dia a dia, vai aproveitar final de semana, horário mais tarde, mais cedo, para querer o quê? Agendar uma consulta. Com isso, você não consegue mão de obra a todo momento. Então, nós vamos para uma coisa mais eh, avançada, digamos assim, um atendimento mais rápido e consegue ajudar. Aí temos a IA que ajuda, tem vários sistemas hoje em dia que ajuda nesse atendimento. Só que tem pessoas que não querem. A coisa que mais ouvimos, eu não quero falar com robô. Eu quero falar com uma atendente que me ouve, digamos assim. Então, assim, é algo que é uma dor de toda clínica, de todo profissional. Por quê? Porque se o paciente ele não consegue, por telefone ou numa mensagem, já resolver o problema dele, ele precisa ir até essa clínica, ele já chega ali já, ó, aqui funciona de outra maneira. Ou eu venho aqui sim. presencial, ou eu não consigo resolver nada. Então são dores que eu terminei vivenciando todo ao longo desses anos. Por quê? Atendimento do call center, atendimento da recepção, começa toda ali a jornada desse paciente. É a primeira impressão que É a fica. primeira Se demora para impressão, é um responder, ou se primeiro responde muito impacto. seco, tudo isso Exato. impacta, gente. A abordagem inicial do WhatsApp, ela É, é fundamental para aquele paciente gerar o primeiro impacto, primeira impressão exato. acerca do atendimento da clínica. E isso é uma das coisas assim que, por exemplo, determinada clínica tem um público um pouco mais de idade. Então, o que que acontece? Ele não quer o WhatsApp, ele não quer um Ele quer SMS, ligar. ele quer ligar e Ainda tem esses que falar. ligam, né? Tem Eu falo assim que a IA, ela até ajuda, assim, para muitos abordagem processos. inicial, né? Mas Isso, eu acho que a continuidade do atendimento tem que ser feito por um humano. A gente, inclusive, tem uma empresa exatamente. de IA que a gente coloca ali disponibiliza para os mentorados. A gente tem hoje uma IA, mas ela é uma IA para otimizar ali os atendimentos, não deixar diminuir Faz o esse tempo de primeiro espera. filtro. Diminuir o tempo de espera. E E é final de até muito semana, bom. à noite, feriado, que às Exato, vezes não tem atendente, então a IA ela vai agilizando os processos. Mas exato. o atendimento humano, ele é indispensável. Eu também concordo É dessa forma indispensável. também, Paula. Eu falo assim, por eu mesma, quando preciso, de ter esse atendimento.
Porque assim, às vezes você quer explicar uma coisa, aí vem com outra pergunta, aí vem, e assim, nem todo mundo tem tempo e nem também Sim. paciência. Você acha que o paciente, quando ele espera demais, ele já fica inseguro em relação àquela clínica? Acredito que sim, Eu muito, também. Eu não gosto. muito. Se eu ligo numa clínica e demora demais, já passo para outra, só se não tiver jeito mesmo. E é uma coisa que, assim, é um problema sério hoje em dia. É o volume de ligações de WhatsApp, principalmente em clínicas maiores. Por quê? Porque é um volume grande, então precisa uma demanda imensa de pessoas. A IA, ela ajuda a fazer esse primeiro filtro. Ela te ajuda muito, por exemplo, o CRM, porque você precisa de dados, você precisa de Uhum, indicadores. uhum, Então, uhum. quantas, por exemplo, consulta, quantas ligações estou recebendo por dia? Sim, Consegui responder todo mundo? Não. Quantos ficou em aberto? Então, assim, você termina tendo ali os indicadores, os números muito claros para você tomar uma sim, decisão. sim. Preciso contratar mais? Preciso mais pessoas para estar atendendo ligações? Não, eu preciso melhorar o nosso WhatsApp. Preciso melhorar o processo que a IA está nos ajudando. Então, você precisa ouvir, volto a falar, você precisa ouvir o paciente, o que está dando certo e também o que precisa melhorar e o que literalmente não está dando certo. Com certeza. Eu falo que gera uma impressão. Quais outros pontos, Grace, você considera críticos, além do WhatsApp, na jornada do paciente, que os gestores costumam negligenciar e acabam custando isso aí, a fidelização desse paciente? O paciente vai e não volta, não fideliza. Eu acredito que, assim, até por experiência mesmo, é quando o paciente ele espera do seu médico atenção, uma explicação, porque o paciente, quando ele tem, vamos falar de estética, ele quer melhorar isso porque Sim, incomoda, ele quer sim. melhorar aquilo porque incomoda. Então, ele está procurando, às vezes, o profissional chega e fala assim: não, conseguimos melhorar isso, conseguimos melhorar aquilo, mas tudo não. Tem ali alguma coisa que nós não vamos poder mexer. Então, passar também essa segurança para o paciente. Quando você fala em tratamento, por exemplo, precisa estar claro para o paciente o que que ele tem, qual que é o tratamento, precisa fazer medicação, o que que ele precisa sair dali com a informação. Então, é isso que, infelizmente, hoje peca-se muito. Por quê? Por exemplo, médico que precisa de acompanhar esse paciente a longo prazo. Uhum. O paciente ficou com dúvida. O paciente tentou falar com o médico, não conseguiu. Ninguém deu um suporte para esse paciente. Então, o que que hoje fazemos em termos de acompanhar esse paciente? O paciente consultou, precisa tratamento, esse paciente já vai ficar ali com uma navegadora. Então, esse paciente precisa estar fazendo toda a jornada dele e alguém rastreando esse paciente. Follow-up, né? O acompanhamento que falta Exatamente. demais nas clínicas. Hoje eu falo follow-up, Consul... você mandar uma mensagem para o paciente, saber como ele está, fazer esse Exatamente. acompanhamento Pós, é o pós-consultório. pós. Esse que é o grande problema, Paula. Eu falo para você assim, por exemplo, eu tive minha mãe que fez tratamento de câncer. Ok. E o pós, quando minha mãe estava internada, ou quando ela saía da internação, esse rastreamento é o que nos deixa mais Sim, tranquilo. meu esposo fez radioterapia também aqui no Santa Rosa. E as meninas da enfermagem mandavam mensagem para saber como ele Exato. estava pós-sessão, se tinha algum Isso. sintoma, se ele. Então, assim, o acompanhamento ali dava É. segurança para nós. Exatamente. E aí você sabe que, assim, num momento de emergência, você tem alguém, seja para falar, vai para o pro pronto atendimento, não, vem para o seu médico te avaliar, precisa disso. A partir do momento que o paciente não consegue esse acesso, ele fica perdido. Então, o que que vai acontecer? Esse paciente não vai querer mais ali aquela clínica, aquele médico. Por quê? Porque não passa confiança para ele. A hora que ele mais precisa, ele simplesmente está sozinho. Verdade. Então, assim, eu falo por experiência.
com minha mãe, entendeu? Então, assim, e eu, Grace, também sou paciente também em vários Ah, locais, várias a clínicas, gente vai vários observando, médicos. né? Precisa fazer acompanhamento, precisa fazer controle. Grace, e eu falo que o follow-up ele melhora até o faturamento de uma clínica. Olha, Exatamente. ontem eu tava com uma mentorada a gente discutindo porque ela estagnou no faturamento. Eu falei, vocês fazem um follow-up, você vai atrás dos ela é uma clínica odontológica. Você vai atrás dos pacientes que tiveram aí, não fecharam o plano para verificar O se, que né, por que que não fechou, para facilitar para ele. Você vai atrás dos pacientes que já realizaram procedimentos, porque a odontologia ela é contínua. é Falei, para saber se ele precisa de algum tratamento a complementar, mais. ou ele passa por aí, E some, vocês vão tchau. atrás mais. É, Ela, a gente não faz isso. Eu falei, como? Falei, é o básico, o feijão com arroz. exatamente. Vocês vão ficar esperando só os novos chegarem? E o É, processo de fidelização, de continuidade com esses pacientes? Então, é o básico bem feito hoje, que garante um bom exatamente. faturamento, um processo de recorrência numa clínica. E torna a referência, né? Sim, É o que eu falo. É quando o paciente ele é bem cuidado, bem tratado, bem zelado, ele volta e ele te indica. E é a mesma coisa ao contrário. Quando ele não é bem tratado, não é cuidado, não tem esse zelo, ele não volta. E é o que é pior, ele ainda vai falar para os outros aquela que clínica é aquele péssima. clínica, aquele médico, aquele Exato, profissional é isso e aquilo. Então, exato. assim, é o que a gente tem de melhor é elaborar os melhores processos, é lógico, mas não esquecer das pessoas. A Uhum. humanização, tanto com a equipe quanto com o E as paciente. pessoas hoje estão preocupadas, Grace, assim, em aumentar valores. Ah, eu quero ser Exato. clínica high ticket, clínica premium. Mas Aham, uma clínica premium, ela não tem que ser premium só no valor. Ela tem que ser exatamente. premium em todo o Todo sentido. conjunto que ela vai oferecer para aquele paciente. Já tem uma noção? Essa Exato. semana, eu fiz uma consulta na quarta-feira online com o médico de São Paulo e R$ 2.100 nós pagamos na consulta que durou 17 minutos. Caramba. Só que eu fui tão bem acolhida na pós-consulta. A É. secretária já agendou para mim um outro especialista. Ela já sabe que eu vou para São Paulo amanhã. Já deixou engatilhado um outro especialista num horário que fique bom para me atender. Já ficou engatilhado um exame que eu vou realizar no sábado. Então, assim, ela agilizou Tudo. a minha vida com outros É. profissionais que vão complementar esse tratamento que nós vamos fazer, Exato. sem eu pedir. Mas Você vai. entendeu? Uhum, Então, valeu cada centavo daquela com consulta que eu certeza. paguei ali. É o que eu falo, tem algumas coisas, Paulo, que as pessoas precisam tirar da cabeça que é um custo, é um investimento. E quando você entrega para o paciente o melhor, você fidelizou aquele Exato, paciente. porque eu falo que caro é o que não vale. Se Exatamente. você pagar R$ 100 e for maltratado, é É caro. caro. Agora, se você pagar 2, 3 mil e você sentir que foi muito bem Exatamente. acolhido, não se torna caro. Eu falei Exatamente. que caro sempre é o que não vale. É. Grace, você é categórica ao afirmar que gestão não é intuição, não é feeling. Por que tantos gestores ainda tomam decisões baseadas no achismo? A falta de processos, a falta de mapear cada clínica. Eu acho que isso fica também muito no automático, você não acha? Também fica muito robotizado. Uhum. Voltamos de novo no que hoje eu ouço muitos pacientes, principalmente cliente, é que as pessoas, é o que eu volto a te falar, estrutura, inovação, todos Investe têm, no espaço físico, nas exatamente, tecnologias, mas é o capital humano esquece, escasso. exatamente. Por exemplo, você chega, é um médico que não é acolhedor, uma equipe de recepção que não acolhe, uma equipe de enfermagem, a mesma coisa. Então, é uma das coisas que eu gosto muito de falar, que eu vi uma das pacientes que eu tive contato, ela falava assim: eu venho nessa clínica não é porque ela o meu médico atende aqui, porque ela é bonita. Ela falava assim: parece que eu tô vindo para um spa, mas é pelas pessoas que estão aqui. Então ela falava assim: eu chego aqui com uma dor, às vezes triste, cansada, debilitada, mas o sorriso, o acolhimento de cada um Faz a faz o meu diferença. dia brilhar. Então, assim, ela Exato. falava assim: aqui não é uma clínica de spa,
mas é a clínica que faz eu estar como se fosse num spa. Então, assim, você tem que tirar algo dali. Uhum. E seja quando você vai no spa, com todo o conforto, com toda ali a experiência do paciente ter, quando você, por exemplo, vai para uma clínica fazer um tratamento, seja um tratamento estético, seja um tratamento, vamos supor, oncológico, um tratamento de alguma dor. Você imagina um paciente que chega numa clínica com dor, ele já está ali com dor. Eu falo assim, o paciente, ele não escolhe estar ali. Agora, cada um escolhe estar onde está. Exato. Então, o que que você vai entregar? Deixar o processo mais leve desse paciente, né? Já Exatamente, está tão difícil, por que não tornar mais leve esse processo para eles, exato. né? E eu falo assim, ninguém é obrigado a estar onde está, Paula. Se não está bem, pede para Grace, eu sair. sempre falei, você sabe que eu trabalhei 12 anos em serviço público, Sim, você falou. dentro de hospital. E eu vi assim, eu sempre trabalhei com muito amor, eu sempre gostei dessa parte Eu. assistencial, eu sou assistente social, né, de formação também. E eu vi os colegas trabalhar numa falta de vontade, num mau humor e queixando-se dos salários, Reclamando. das péssimas condições de trabalho, que a gente sabe que não é as melhores na pública. Sim, Só que eu falava para eles, vocês não estão aqui obrigados. Assim como eu não estou. exatamente. Nós prestamos um concurso, Isso. passamos, mas nós escolhemos estar aqui. É, Então, se nós estamos aqui, o usuário, ele não tem nada a ver com a nossa insatisfação salarial, entendeu? exatamente. Ele não tem nada a ver com isso. Então, assim, são escolhas que nós fazemos. Se você não está Exato. satisfeito, estude para um outro concurso, se capacite para um outro Exato, trabalho. exato, é o que eu falo muito, sabe, Paula? A minha irmã gosta muito de brincar comigo. Você vai trabalhar ou você vai para um evento? Eu falo, eu vou para o meu evento que chama o meu trabalho. Aham. Então, assim, por quê? Porque são coisas, por exemplo, eu tenho uma amiga e ela falou assim para mim, Grace, eu nunca vi ninguém ir tão feliz de trabalhar igual você vai. Eu faço meu trabalho feliz também. Eu falo assim, gente, mas é a minha escolha, é o que eu amo fazer. Então, por que não? Por que que eu vou trabalhar e vou achar que eu tô indo para um frigorífico? Aham. Entendeu? Então, assim, tem quem ame ir para um frigorífico. E qual o problema disso? Nenhum. Eu amo ir para uma clínica e tá tudo Você se certo. realiza ali. Eu consigo entregar, Paula. Por que que eu falo? Ali, em cada clínica, cada consultório, sabe? Você vivenciar algumas coisas. Eu sempre gosto da palavra empatia. Só que a empatia, você também precisa se colocar no lugar do outro. Eu falo, quando eu sou cliente, quando eu sou paciente, quais são as minhas exigências? O que que eu falo? O que que eu quero? Então, assim, Sim. dificilmente eu pego uma pesquisa de satisfação para me responder. Mas pergunta quando eu quero reclamar se eu não vou A responder. gente pega. Então, assim, são coisas que você precisa dar atenção. Porque um paciente insatisfeito, ele não volta, ele vai falar mal do médico, ele vai falar mal da empresa. Então, assim, a clínica, consultório, seja lá o que for. Então, toma cuidado com isso. E eu falo assim, não é levar para um lado ruim, tá reclamando. Não, peraí, é uma oportunidade que você está tendo, que alguém está falando algo que está dando errado. Algo que ele ficou insatisfeito. E às vezes são coisas simples, Paula, que consegue mudar. Uhum, com Então, assim, certeza. por que não ter mais pacientes, clientes satisfeitos do que insatisfeitos? Com certeza, minha amiga. Grace, para encerrar o chave de ouro, essa participação, gente, ó, você que não acompanha do início, acompanhe, tem muitos insights poderosos essa participação da Grace aqui hoje. Qual mensagem você deixaria para o profissional que hoje está se sentindo sobrecarregado, mas que deseja transformar a sua clínica em um negócio sustentável, né, que verdadeiramente cresce com estrutura? Primeiro que Olha para deve, aquela câmera ali, agora você vai falar para a câmera. primeiro tem que saber que o médico, ele estudou para atender paciente. Quando você fala em ter uma clínica, um consultório bem mapeado, com os processos certos, corretos, com uma equipe de excelência, você tem que procurar a Gênora. Tem que procurar ajuda, porque sozinho você não vai conseguir. Mas eu consigo te ajudar. É exatamente Com isso. certeza, e consegue mesmo, viu?
Grace, muito obrigada pela sua participação. Desejo muito sucesso para a Obrigada, Gênora, tá? Paula. Tenho certeza que é o início, né, de um ciclo muito especial na sua vida, de uma fase muito É, especial, né? muito bom. Você deixou e deixa estar vivendo o seu legado dentro da Oncologo. Eu falo que é uma empresa onde você Isso. pôde, né, e pode exercer essa parte com excelência. E por que não, né, compartilhar isso com outras clínicas que Com também precisam de certeza. você? Sim, e é algo que assim, agradeço pelo convite, agradeço pela parceria e dizer que, assim, estou aqui para somar e que a oportunidade que a Oncolog me deu é algo que é minha eterna gratidão com cada um Sim, dos sócios, com a equipe que é fenomenal. E assim, e é o que eu te falei, ali vai mudando. Não sim. para, é um momento assim, tá parado, eu falo assim, tem alguma coisa errada, vamos nos Aham, movimentar. Eu acho que exato. é exatamente isso que precisa numa equipe, numa empresa. Também acho. Não ter aquela coisa engessada, sabe? Uhum. Você Mudança sabe o para que eu falo, melhor, assim, que hoje sempre. as clínicas têm preocupado muito em marketing, em Exato. posicionamento, em autoridade. Eu falo porque eu vivo isso, gente. Eu trabalho hoje com mais de 50 clínicas. É, Então, nós temos hoje no portfólio 57 profissionais. E eu falo assim, a gente vê eles muito preocupados com engajamento, com posicionamento, com autoridade. E aí, na hora que você vai avaliar a gestão, a conversão, que você vai avaliar a estrutura, né, dessa clínica, exato. você vê que tá tudo assim muito cru ainda. Exatamente. Então eles pecam muito nessa área. É um olhar fundo. Assim, eu falo que a gestão financeira, administrativa, assistencial, ela é a É, coluna cervical do seu exatamente. consultório, É o da sua clínica, pilar. é o pilar. Então não adianta você investir num bom posicionamento e na hora de colher frutos, você ter uma clínica, uma Exatamente. empresa sem processos mal estruturada. Exato. Você vai esbarrar no seu crescimento, não vai conseguir avançar, vai se sentir sobrecarregado. O que era para te trazer prazer vai te trazer cansaço, exaustão. Dor de Dor de cabeça cabeça, né, e Grace? prejuízo. E prejuízo. Obrigada, viu, Eu que Grace? agradeço, Deus te Paula. abençoe, seja sempre muito bem-vinda, tá? Obrigada. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui e ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar esse conteúdo com amigos e familiares. Se você não é inscrita ainda nesse canal, se inscreva. Acione também o sinalzinho de notificação e olha, seja um portador das boas notícias, assim como você foi hoje impactado com essas informações, faça com que outras pessoas também sejam, compartilhe, replique, envie esse conteúdo para o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Espero vocês no próximo episódio, nesse mesmo horário, às 19 horas, aqui no Dr. Cast. Até lá! Acreditamos que cuidar da saúde vai muito além de tratar de sintomas. É cuidar de você de modo personalizado, gerando a confiança necessária. Na Biológica, cada tratamento é pensado exclusivamente para você. Fórmulas personalizadas, seguras e feitas sob medida, para promover a sua saúde e bem-estar. Por isso, construímos uma farmácia focada na satisfação dos clientes, com a maior equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. 11 laboratórios especializados para manipular cada fórmula com a precisão necessária. E o compromisso de sermos a farmácia mais sustentável do Brasil. Biológica, mais do que uma farmácia, uma história de confiança e cuidado, transformando vidas desde 1988.
Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGP, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento.